Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da inteligência. E a minha convidada de hoje é uma convidada muito especial. Ela é catedrática no samba, no carnaval, em várias coisas que envolvem a nossa identidade nacional e na identidade brasileira, a identidade como um país. Fabiana Lopes da Cunha. Que legal ter você aqui, Fabiana. Ai, Rafa, é um grande prazer. Finalmente a gente se conhece pessoalmente, né? Pessoalmente, né? A gente tem conversado já há algum tempo e trocando ideias, né, de trabalho e tudo mais. E agora tá aqui para mim é uma honra, sabe? Muito bacana. A Fabiana, ela me ajudou muito quando eu estava querendo fazer mestrado. Eu pedi muito conselho para ela, porque eu não sabia muito bem essa parte, não era um catedrático ainda, então ela meio que foi uma orientadora informal, assim, que você me ajudou e me acalmou em vários aspectos, porque não é fácil, né? Você que fez mestrado, doutorado na USP, né, graduação também, né, toda a vida ali, mas assim, eu pelo menos fiquei um tempão sem estudar, e ter você naquela época assim foi muito importante, porque, cara, é um desafio, né? É um desafio. E tem que ter muito equilíbrio emocional também, né? Além de... Eu acredito que a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, né? E isso você tem de sobra, né? Então, eu sempre falo isso para meus orientandos, né? Que o tema que a gente vai trabalhar em pesquisa tem que ser um tema que a gente se identifica, porque é um trabalho muito solitário. Né? Um trabalho de pesquisa que, apesar de você interagir com outras pessoas, o grosso desse trabalho é sozinho, né? Então tem que ser apaixonante. E como que você se apaixonou por samba, carnaval? Você hoje tem várias publicações, né? Tem o primeiro livro seu, já virou um clássico da literatura musical, né? Nessa questão do âmbito do samba, do carnaval. Como que surgiu isso assim, na sua vida? Você sempre gostou de samba? Então, eu sempre gostei de samba, mas foi uma virada na minha vida. Porque eu comecei a estudar piano, música erudita, aos 6 anos de idade. E eu era uma apaixonada por piano, né? Pra você ter uma ideia, teve uma época que eu estudava 12 horas por dia de piano, né? Eu queria ser concertista, queria morar na Alemanha. Então eu ficava estudando a história da Alemanha, porque eu falei, quando eu for pra Alemanha eu quero, enfim, né, poder desfrutar ao máximo. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei naquela dúvida, né? Tipo, faço música ou faço história? Que eu já estava apaixonada também. Fiz várias conversas com pessoas que tinham feito música, tentando entender como era essa profissão. E fui conversando e falei, não, eu vou fazer história e continuar trabalhando com música. Então, quando eu fui para história na USP, eu fui com essa ideia de que eu ia fazer história, mas trabalhar com música. Só que aí eu não queria mais a música erudita. Eu falei, e por quê? Teve uma conversa com um afinador de piano muito famoso em Campinas, chamado Balança. E ele falava para mim assim, Fabi, você nunca vai tocar como um alemão, como um europeu. Eu falei, será? Né? Pensava comigo. Ele, assim como os europeus nunca serão como a gente no samba. E aquilo ficou, aquela conversa ficou. E eu falei, bom, já que eu vou trabalhar com história, eu quero trabalhar com história e com um gênero musical que traz essa identidade brasileira, que é o samba. E aí, assim, tem várias coisas e coincidências na vida da gente. Na minha, teve várias, assim, né? E aí eu conheci uma pessoa, um colega na faculdade, que eu sempre chamei ele de meu anjo Gabriel. Porque ele era apaixonado por samba e a gente começou a trocar ideia e conversar muito. E começamos a trabalhar junto, a pesquisar. E ele tinha uma biblioteca, assim, maravilhosa de música popular brasileira, de samba. Tinha discos, né? E ele teve uma crise pessoal. Ele falou assim, Fabi, é o seguinte, eu quero vender tudo pra você. Eu quero que você fique com tudo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Vou fazer graduação na época, né? Ele falou assim, não tem problema. Eu vou te vender os livros por metro. E você vai pagar quando você puder e do jeito que você puder, né? E hoje ele mora na Itália. O Virgínio Manteço Neto, né? Então ele foi muito importante para mim nesse começo. Eu gosto de dar nome às pessoas, porque são pessoas que são importantes na vida da gente, né?
E ele foi fundamental nesse momento para eu dar essa guinada, né? Com relação ao samba. Eu já gostava de samba e fui me apaixonando cada vez mais, né? Mas conhecia muito pouco dos clássicos que eu vou trabalhar nesse livro, que é de 17 a 45, né? Porque, assim, eu observei, né, que estudando, fazendo mestrado, que alguns temas na academia são meio olhados assim de maneira meio torta, né? Por exemplo, Trapalhões. Eu achava que tinha até muito mais dissertação, até tese, pela importância dos caras. Uhum. E aí, conversando com alguns professores, falando, meu, tem temas aqui que, tipo, o pessoal meio que torce o nariz, porque acha que é meio ralé. Uhum. O samba, desde o começo, né? Tanto é que dá o título, inclusive, pro seu livro, né? Da marginalidade, sempre foi uma questão marginal. Preconceito mesmo, né? E como que é na academia isso? Teve de certa forma, tem um preconceito em relação ao samba? Olha, quando eu entrei na faculdade, porque assim, foi muito maluco. Eu comecei a trabalhar já, pensando nessa pesquisa já logo no início. Uhum. Né? Eu já entrei e já comecei a direcionar. Eu tive muita sorte. Né? Porque, né, veja, a história até um pouco antes de eu entrar na universidade, ela focava muito em documentos textuais. Uhum. Né? Pra você ter uma ideia, meu orientador de mestrado, Nicolau Sevicenko, ele foi muito criticado, questionado, porque ele trabalhou com literatura, que era um tipo de documento muito pouco trabalhado até então. E a música começa a despontar como um documento possível dentro da história, exatamente na década que eu entro na década de 90. Né? E aí eu já comecei a fazer aula com o Arnaldo Contier, da Araia Contier, que inclusive, eu não sei se hoje ele ainda está no Mackenzie, mas ele era da USP na época. Uhum. E ele foi, acredito eu, o grande precursor dentro da academia como um estudioso da música. A música como documento histórico, né? Só que ele trabalha com Mário de Andrade e Villa-Lobos. E aí eu falei, bom, tudo bem, ele trabalha com Mário de Andrade e Villa-Lobos, eu vou trabalhar com o samba, né, com a cultura popular. Ainda havia um olhar torto? Havia. E eu ouso dizer que em alguns momentos eu entendo que ainda há. Nos churrascos de família já aconteceu, né? Eu tenho um cunhado que eu adoro, né? O marido da minha irmã, professor da Unicamp também. E ele fala assim, Fabi, você vai trabalhar com samba e carnaval no Rio de Janeiro? Isso não é trabalho, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham que isso não é sério, sabe? Assim, Que não é até digno de pesquisa, talvez. Assim, principalmente para quem não é muito da área de humanas, né? Ou que não gosta muito de trabalhar com história social e cultural, né? Aí eu falei assim, não tem nada. Eu sempre falo isso e falo em várias palestras, né? Eu acredito assim que não há nada mais sério que o brasileiro faça, que é trabalhar com música, com festa, Sim. com cultura. A gente leva muito a sério. Tanto é que o meu pós-doutorado eu fui para Londres para entender a exportação do nosso samba lá, né? No Carnaval de Notting Hill, que é hoje a maior manifestação de rua da Europa, né? E a gente tá lá, né, no Carnaval de Londres. Então, assim, cheguei a conversar, inclusive, com o embaixador da embaixada em Londres, na época, e perguntei para ele, né, qual era a relação, né, da embaixada com o samba, e ele falava exatamente um pouco isso que você está dizendo, assim, que havia ainda apesar dele ser um apaixonado por samba, ele estava estudando, se não me engano, acho que era o Noel Rosa, né? Era um estudioso do samba. Ele falou, eu evito de colocar isso porque ainda há essa visão, né? Inclusive do próprio brasileiro. A gente não quer ser identificado, né, com... Eu vejo uma parte, pelo menos, da elite brasileira com o samba, com o carnaval, né? Já havia essa crítica com a Carmen Miranda, né? Tipo, como assim, né? Nós não somos exóticos, estereotipada, né? Então isso já havia essa visão crítica nesse sentido, né? Uhum. Eu abri falando, né, dessa questão que diz muito, né, sobre a nossa identidade, o samba, tal, o carnaval. Como que você enxerga isso, assim, de fato, né? Você acha que é uma visão estereotipada, mais de fora para dentro, né?
principalmente dos gringos, né? Sempre falar Brasil, samba, futebol, mulata, né? Ou você acha que de fato o samba é o que, pelo menos na música, é o que mais nos diz, assim, né? Mais até do que bossa nova, do que rock, do que, enfim, qualquer outro Eu sou um gênero. pouco suspeita para falar, né? Mas o que acontece, né? Essa construção, porque tudo é uma construção, né? Nós temos vários gêneros, né? Como você mesmo disse, a bossa nova, a gente pode pegar o forró, enfim, você tem uma série de gêneros importantes no Brasil. O sertanejo, né? Mas houve uma construção, um trabalho, principalmente do governo do Getúlio Vargas, né? De construir o samba como identidade nacional. E isso começou a ser exportado, né? Você tem aquela política da boa vizinhança, né? Com o Walt Disney vindo para cá. Zé Carioca. A construção do Zé Carioca, né? Então, e aí você tem aquele filme clássico, né? O Aquarela do Brasil, que aparece o Pato Donald, né, se apaixonando, né, pelo samba. Ele Zé tá Carioca, com um pandeiro na mão. ele tenta acompanhar o Zé Carioca, Sim. né? E é a primeira vez, talvez a única, que o Walt Disney mostra o Pato Donald um pouco, assim, vamos dizer, seduzido por uma mulher, né? Então, assim, mostra essa coisa também da mulher brasileira, que é uma coisa que vai sendo exportada, né, para fora do país. E quando eu fui para Londres, o que eu percebi? Você tem uma corrente muito forte de bossa nova. Muito forte. Você tem músicos muito bons brasileiros e mesmo gringos, né, que tocam bossa nova e que adoram a bossa nova. Mas eu convivi muito com grupos, né, ligados ao samba. E eles são fortes e eles começam a construir uma comunidade em torno do samba. Então, na época, a gente tinha 2 escolas de samba, né, em Londres. Uma, inclusive, feita, né, criada por brasileiros, cariocas, né? O Henrique da Silva, né, que virou um grande amigo, que é da família... de uma família de sambistas, de carnavalescos, né? Então, eu descobri nesse trabalho que você tem várias escolas de samba espalhadas pelo mundo. Você tem na China, você tem no Japão, você tem no Carnaval, no Canadá. Na Europa você tem vários, né? Vários grupos fortes e importantes de samba e de escolas de samba, né? Eu não sabia disso. Eu conheço... Na Rússia também. Então, assim, eu conheço de falar assim, o Carnaval de Veneza, né? Sim. Que é completamente diferente do nosso carnaval, né? Como que é isso, assim, esse tipo de manifestação? Então, são carnavais diferentes. A gente não pode imaginar que o carnaval é igual ao nosso. Não existe isso, né? Mas, por exemplo, o Japão tenta se aproximar bastante, assim, Só que os japoneses, eles estão mais conectados com as escolas de samba de São Paulo, e não do Rio de Janeiro. Então você tem, inclusive, intercâmbios, assim, sabe? De músicos que saem daqui, vão para lá, dão workshops, né? Eles treinam, mandam por WhatsApp os instrumentos, como que deve tocar, as células rítmicas, né? E eles treinam, aí quando eles vão para lá já estão um pouco mais... vamos dizer assim... Do jeito já. Eles aprendem rápido também, né, gente? Eles são muito, muito dedicados, né? E em Londres é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o samba enredo, essa escola de samba que eu trabalhei, que é a Paraíso School of Samba, é feito e produzido no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Antes era pelo Dominguinhos, né? Agora, hoje, eu não sei exatamente quem é, porque na época... Fiquei focada... Eu fui em 2017 para lá, né? E aí eles mandam esse samba enredo para os músicos da Paraíso, que estão fazendo toda semana workshop e estão fazendo aulas de samba, né? E aí eles ficam estudando, né? Com o WhatsApp, estudando esses ritmos.
o samba enredo, vão treinando português. Então eles aprendem o português por causa da paixão pelo samba. Que doideira, cara. Eu não fazia ideia disso. Eles são apaixonados, assim. Aí tem os casamentos dentro do samba também, né? Então, assim, às vezes ele se apaixona pelo samba e às vezes ele se apaixona pela mulher que tá no samba ou pelo homem que tá no samba, né? Enfim. E isso traz essa paixão pelo Brasil. Então, aí eles vêm pro Brasil, eles tocam nas escolas de samba do Rio de Janeiro, nas escolas de samba de São Paulo, na época do carnaval. Você tem músicos muito bons, né? Que vêm pra cá e fazem esse diálogo, né? É muito interessante. O samba, ele é genuinamente brasileiro? É. Tipo, a feijoada, que falam que tem uma coisa que vem da África e tal. O forró tem uma questão meio que é uma coisa também que não é tão genuíno, que acho que vem de fora também. Tem uma raiz, pelo menos, fora. O rock nem se fala. Com certeza. Bossa Nova é nossa, mas assim, eu acho que foi coisa meio que um produto meio que feito para exportação. É a ideia que eu tenho da Bossa Nova. O samba, ele é uma coisa genuinamente brasileira? É, genuinamente brasileira. Só que a gente não pode esquecer que, ele, obviamente, ele tem raízes africanas. Né? Ancestrais. Ancestrais. Mas ele é brasileiro. Você não tem um samba como o nosso na África, né? No continente africano, né? Não vou falar África, parece que é uma coisa só. Sim. Né? E não era como é hoje. Então é importante que se diga isso, né? Quando a gente pensa em samba, a gente pensa, sei lá, para pensar no samba das antigas, em Noel Rosa, em Ismael Silva, né? Mas você não pensa, por exemplo, num samba amachichado. Então, o primeiro samba de sucesso no Brasil, que foi o Pelo Telefone, primeiro que é um samba composto coletivamente. Não sei se você já viu essas coisas de jogar um mote na roda e ficar... Sim. Cada um fala uma coisa, né? Dentro do terreiro da Tia Seata. Né? Então, deu uma briga na época, né? Entre a turma da Tia Seata com o Donga. Que vai se apossar, né? Vamos dizer assim, vai pegar esse samba para ele e vai colocar o Peru dos Pés Frios, que era um jornalista carnavalesco, que era uma forma também de fazer com que o samba fosse mais difundido, né? E eu acho muito bacana porque eles usam muita coisa de piada, né? Carioca é muito cheio de humor, né? E na época eles proíbem o jogo da roleta. E o chefe da polícia, né, proíbe esse jogo da roleta na praça. E eles começam a brincar com isso, né? Então, o chefe da polícia, né, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar, né? E se você ouvir, você já ouviu essa música no original? Sim, sim. O primeiro fono, né? Sim. Porque ele tem um som muito diferente, né? Um ritmo muito diferente, né? Sim. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar, né? É bem diferente do que a gente entende hoje por samba. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que era muito diferente. Você tinha uma primeira geração de sambistas, que é essa, vamos dizer assim, capitaneada pelo Donga. E o senhor, para mim, que é um dos que vão compor o samba, vão ficar muito bravos com o Donga, então vai ter... Aí eu li muita polêmica em jornal, né? Eles brigando, ele criticando. E você tem jornal falando assim, hoje você vai ouvir o verdadeiro samba pelo telefone, né? Que é com a turma da Tia Seata, né? E o senhor liderando isso, que se auto-intitulava Rei do Samba, né? E o senhor... Para mim, ele vai ser um dos grandes responsáveis pelo sucesso, difusão do samba dessa fase que eu chamo de transição entre a primeira geração e a segunda de sambistas, né? E a segunda, sim, é essa que a gente entende mais como samba, que é um samba mais dançável, que foi construído para que fosse possível desfilar nos grupos nas ruas, né? Então,
Aí você tem o Ismael Silva, você tem o Noel, né? O Noel eu achava que era a primeira geração, cara. Não, ele já é da segunda. Da segunda. Da segunda. Que aí já é um samba totalmente diferente, que é o samba que a gente entende mais como samba. O primeiro, ele é bem amachuchado, ele é um outro ritmo. Ele não parece samba. Quando a gente ouve, fala, não, isso não é samba. Tanto é que é uma discussão, né, entre o Donga e o Ismael, né? O Donga fala assim, o que você faz não é samba, né? Isso aí... É outra coisa. É outra coisa. E o Ismael fala, não, o que você faz é que não é, né? O samba é o bumbum pra ticum-bum pro curundum. É aí que dá origem àquele samba famoso, Sim. né? Que é o bumbum pra ticum-bum pro curundum, né? É clássico também, né? Isso foi de escola de samba, né? É de escola de samba. Foi, né? Foi. Escola de samba, que eu acho que é talvez, assim, pelo menos na minha concepção, o maior samba enredo que já Ele é lindo. fizeram. Eu não sei se é o maior, porque tem vários sambas incríveis, bonitos, né? Mas esse, assim, é um... É o que tá na memória afetiva, né? Mesmo, sei lá, uma criança com 10 anos já sabe, tipo, consegue cantarolar esse trecho porque ele tá no imaginário, né? É uma coisa que não sai. Tem várias composições que, tipo, principalmente samba enredo, que passam, né? Tem umas que ficam eternamente, né? Que você só toca primeiro toque assim, você já sabe qual que é. Você consegue dar continuidade, né? E qual que é a importância do Noel Rosa? Eu acho ele um cara genial. Já li livro, biografia dele, já assisti musical em homenagem ao Noel. É um cara que viveu muito pouco. Muito. Mas ele teve uma produção gigantesca, né? De sambas, de uma série de coisas. Ele morreu numa época mais de 200. Ele morreu numa época que a medicina no Brasil não era tão avançada. E foi uma coisa meio... Então, ele acaba... Ele também tem um problema já de nascimento, né? De formação. Uma formação, né? Do queixo dele. Isso também dificultava. Ele tinha vergonha de comer publicamente, né? Perto das pessoas. Bebia muito, né? Era muito boêmio. Então, isso afetou muito a saúde dele, né? Ele morreu muito jovem por isso, né? Mas, para mim, o Noel é genial. É um gênio, assim, né? Infelizmente, morreu muito cedo, né? Mas ele é importantíssimo. E nessa época que você tem a afirmação dessa segunda geração de sambistas, você tem uma disputa, né, entre o grupo do Noel Rosa e do Ismael, né? Há uma disputa aí. E tem aquela polêmica famosa, né? Você nunca viu a polêmica dele com o Wilson Batista? Não sei. Não. O Wilson Batista era um negro bonitão, assim, alto, forte. E o Noel era genial, mas ele não era um homem bonito, né? Assim, né? E eles começam a disputar, segundo o Wilson Batista, a disputar a atenção de uma mulher, e essa mulher vai dar atenção pro Wilson e não pro Noel. E aí o Wilson faz uma música, né? Como é que é? Que é Rapaz Folgado, né? Rapaz Folgado, desculpa, é o Rapaz Folgado do Noel, né? Que ele fala, deixa de arrastar esse tamanco nunca foi sandália, né? E o Wilson escreve Lenço no Pescoço, que ele vai dizer que ele tem orgulho de ser tão vadio, né? Eu tenho orgulho de ser tão vadio, né? E ele vai falando de toda a vestimenta do malandro. E o Noel, emburrado com o Wilson, ele escreve o Rapaz Folgado e fala, deixa de arrastar o tamanco, tira o lenço no pescoço, vai tirando essa indumentária, e ao invés de se autodenominar malandro, usa uma outra forma de falar, fala que você é rapaz folgado, né? Uhum. E aí o Wilson fica bravo com essa... Porque é nítido que é pra ele essa resposta, né? E aí começa uma briga musical. Cara, que genial isso. Aí um escreve contra o outro. Então você tem o Feitiço da Vila, que é lindo, né? Do Noel Rosa. E aí o Wilson fala, eu fui pra vila e não vi feitiço nenhum, né? Então começa uma briga musical. Uma provocação. Entre um e outro. E aí termina de forma ruim, assim, assim, musicalmente falando, porque aí o Wilson apela. Né? A última música que ele vai criticar o Noel é chamando ele de Frankenstein da Vila. Caramba. Né? Aí ele pega pesado, não cai muito bem, ninguém fala muito da música. Depois eles
voltam a se falar, tudo acaba, né, numa boa conversa e numa roda de samba. Mas tem essa polêmica entre os dois, assim, que vai ser famosa. Então você tem esse grupo, que é o grupo da Vila, né, que é Noel Rosa, Almirante. E do outro você tem Ismael Silva, né, o Newton Bastos, enfim, você tem uma série de outras personalidades que tem uma outra forma de compor. Porque o Noel é mais refinado, vamos dizer. Não que o Ismael não seja um excelente sambista, mas a letra do Noel, a forma como ele compõe é diferente, né? Uhum. E você falou da primeira geração, falou da segunda, e tem uma terceira geração? É exatamente esse a minha próxima pesquisa, Rafael. Boa pergunta, sabe? Excelente, porque eu tenho pensado muito, mas eu estou ainda começando essa pesquisa, que é sobre o Cacique de Ramos. Ah, cara, E o Fundo de Quintal, porque eles vão criar novos instrumentos, e você tem uma nova forma de difusão do samba. E como que é, assim, a importância do Cacique de Ramos? Ali se eu não me engano, não é o termo nasce, mas surge Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho. Bete Carvalho já era importante, mas ela vai ser uma das grandes madrinhas, né, também desse momento. Ela é importantíssima, ela vai estar sempre no Cacique e conseguindo aí... vamos dizer assim, trazer para perto dela e para esse movimento grandes novos e jovens artistas. Almir Neto. O Almir Neto, você tem o Beto Sem Braço. Beto Sem Braço. O Arlindo Cruz, o Jorge Aragrão, o Dudu Nobre, que vem um pouco depois, né? Um pouco mais pra frente, mas também. Que acho Sombrinha. Que eu acho que hoje, dessa geração que tá, é a que mais conhecida da população dos brasileiros. Sim. Né? Porque nem todo mundo conhece, assim, Noel Rosa, Ismael Silva, essa galera toda, né? Às vezes conhece, assim, com outras vozes, né? Mas, por exemplo, Se Você Jurar, muita gente conhece. O próprio Pelo Telefone, mas que é da primeira geração, mas com outras interpretações, né? E nem sabe de quem é, muitas vezes, né? Mas essa geração, com certeza, é muito mais conhecida. Então, essa é a nova pesquisa que eu tô querendo investir, né? E ainda não tem essa resposta. Então, assim, só para dizer que eu ainda não tenho essa resposta, mas eu acredito que a gente pode chamar de uma terceira geração. Porque você é mestre, doutor e tem pós-doutorado. Essa pesquisa seria acadêmica ou para um livro? É acadêmica e depois, com certeza, vai gerar um livro também. É o quê? Um segundo doutorado, um segundo pós-doutorado? Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. É que assim, a gente na academia, a cada 3 anos você tem que ter uma nova pesquisa. Sabe, assim, independente do mestrado, doutorado, livre docência, porque eu fiz livre docência. A última tese que você faz dentro da academia é a livre docência. A minha livre docência foi ano passado, né? Eu defendi. E a minha tese foi exatamente sobre o Carnaval de Notting Hill e a Paraíso School of Samba, né? Agora, o que eu vou fazer é uma nova pesquisa, né? Que eu tenho que fazer, faz parte das minhas obrigações como professora da universidade, né? E tá me instigando bastante, assim, porque eu acho que vai ser um desafio. Eu tô com um grupo de pesquisa, né? A gente tá organizando as pessoas pra gente tá debatendo isso. E a intenção, a ideia é fazer essa pesquisa e dela vamos dizer assim, a gente chama de guarda-chuva, né? Você tem um tema grande que é essa pesquisa, e aí a gente vai fazendo várias outras pesquisas menores, não no sentido de ser menor de trabalho, mas assim, que estão conectadas a esse tema maior, né? E quem sabe saem umas biografias aí, né? Eu vou chegar lá, mas assim, então, você falou na conversa da primeira e da segunda geração, e eu percebi que em nenhum momento você citou o nome de mulher, um nome feminino, né? Apesar que tem, assim, a Chiquinha Gonzaga, que é uma
A referência. uma referência e tal, mas de fato não é uma... A gente não pode classificar ela talvez como uma sambista. Em que momento, assim, a mulher é inserida no samba, né? E se naquele período, nessa primeira e segunda fase, ele era de fato uma coisa meio machista, assim, que não permitia o ingresso da mulher. Então, na verdade, assim, o mundo samba, ele tem essa coisa machista, né? Ainda tem? Olha, eu vou dizer da minha experiência, por exemplo, na primeira vez que eu consegui ir para o Rio de Janeiro e participar, até porque eu ia em 2013, sofri um acidente feio e não participei, mas consegui participar das atividades antes do carnaval e durante. E me chamaram para participar de um churrasco dos cuiqueiros da Escola de Samba Vila Isabel. Lá fui eu, né? O meu amigo colombiano falou, vamos lá, tal. Sentei ali perto dos cuiqueiros, só eu de mulher. E eles falaram assim, olha, o grupo das mulheres é lá. Segregado total. Tipo... Apartheid, assim. Eu peguei e fingi que eu não entendi e fiquei. Eu falei, não, vou ficar aqui. Mas, assim, a gente não vê mulheres compositoras. Assim, você não tem nomes de mulheres compositoras dentro do samba nessa época que eu trabalho. Você tem a Carmen Miranda, né? Como intérprete, ok. Mas como compositora, isso é uma coisa nova, né? Por exemplo, a Dona Ivone Lara, quando ela aparece naquele disco que ela tá tocando cavaquinho, aquilo é super inovador e ousado, né? O marido não deixava ele tinha muito ciúme dela, né? Então, ela consegue se inserir mais, né? Depois que ele morre, né? Então, assim, eu não vou dizer que... Mas, assim, eu me lembro que em Londres, eu estava entrevistando uma percussionista da escola de samba, uma inglesa, e ela tinha orgulho de dizer que ela foi uma das primeiras mulheres que tocaram percussão dentro de uma escola de samba. Então, há pouquíssimo tempo atrás, você não tinha mulheres dentro da escola de samba tocando percussão, dentro da bateria da escola de samba. Hoje você tem, né? Mas, assim, uns 40 anos atrás... É uma coisa recente. 30 anos, 40 anos atrás, você não podia. Não tinha isso. Que a gente está falando aqui, assim, nomes emblemáticos do samba mulher. Clara Nunes, Bete Carvalho, sim. Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, daí você falou da Dona Ivone Lara. Qual que é a importância dessas mulheres que eu citei aqui, se eu esqueci de outras, você me fala, para a mulher, né? Na música, no samba especificamente, assim? Acho que essa afirmação mesmo, né, da mulher e a conquista desse espaço, né, Rafa? Porque é um espaço importante, quer dizer, você tem um gênero musical que difunde, né, que é construído na época do Getúlio, da identidade brasileira, e a mulher, ela fica como se fosse um adereço, né? Um adereço, né? Ela é vendida, vamos dizer assim, como cheia de plumas, né? Mostrando o corpo, né? Nas escolas de samba, mas sem mostrar um outro tipo de talento, vamos dizer assim, né? Que é o talento musical. Então, acho extremamente importante. E dessa nova geração, assim, de sambistas, principalmente mulheres, assim, quem que você destaca? Dessa nova geração, você fala da Beth. Não, agora, sim, tem Fabiana Cosa, tem uma galera que tá trilhando um caminho que essas mulheres desmataram. Eu né? acho que a Fabiana Cosa é um grande nome, que aliás... Vai vir aqui, vai vir aqui. É um grande nome, Rafa. E ela cara, fazendo doutorado também, ela tem uma pesquisa, além de ser artista, ela também tem uma pesquisa, tem um pé na academia muito interessante, né? Acho que quero assistir. E qual que é a diferença, assim, entre... você falou, né? O pessoal fala, isso aí que você fazia não era samba, né? Essa discussão é antiga, né? É muito louco isso. A gente acha que é recente. Mas de pagode... Principalmente esse pagode dos anos 90, né? Catinguelê, Só Pra Contrariar, enfim. Do samba pro carnaval, enfim, como que eu posso... Samba enredo, né? O samba enredo, ele tem tem várias regras, né?
E ele muda também, né? As regras do samba enredo vai mudando ao longo dos anos, né? Então você tem uma época que tem o samba lençol, que é enorme, depois ele é curto. Então, mas ele tem que ter, vamos dizer assim, não só a temática, então você tem alguns temas específicos, em cada época isso também muda. O ritmo também muda, ele vai acelerando, tanto é que há toda uma discussão disso, inclusive com o Candeia, né, que cria uma escola de samba quilombo, né, questionando a mudança da rítmica do samba enredo. E o pagode, assim, eu não gosto muito de pagode, Rafa. Esse pagode que eu tô te falando, que você não gosta, é esse que é dos anos 90, é esse? Não, ele começa nos anos 90, é isso? Sim, algumas coisas só, porque assim, eu não gosto da forma como são os arranjos, sabe? A forma como acontece essa organização musical dos instrumentos. Eu acho ele monótono. Acho que a palavra, para mim, isso é um gosto pessoal. Né? Eu vejo ele como mais monótono. Assim, o samba, para mim, ele tem outros instrumentos, né? Você tem a questão das palmas, a forma de construção melódica e rítmica é diferente. É bem diferente, principalmente a rítmica. Porque eu lembro que quando surgiu o pagode, teve essa polêmica, né? De, isso não é samba, isso é pagode. Não representa, tal. E muito por conta do que você falou, da inserção de várias outras coisas, mas de instrumentos que não tinham a ver com samba, né? Até teclado, outros tipos de coisas. E assim, ele é construído o pagode para aquele tipo de dança, né? Coreografada. Coreografada. E o samba, para mim, e isso eu tô falando para mim, dentro desse estudo que eu fiz e faço, ele tem muito essa questão do repente, sabe? E como que ele começa, o samba de roda? Ele começa com esse... Você lança um mote, né? Um tema, e a roda versa, é o versador. Sim. Né? Então ele vai versar sobre o tema. Né? E só para você ter uma ideia, isso lá atrás tinha umbigada, então eles jogavam esse verso, eles faziam um desafio, a pessoa dançava e aí ela chamava pro verso e ela dava uma umbigada, né? Tipo, é com você agora, né? Aí a pessoa tinha que continuar esse desafio e depois ia dar uma umbigada em outro e continuava. E isso vai... eu estava lendo esses dias a biografia do Zeca Pagodinho. E eu vi que ele gostava muito de fazer isso com o Arlindo Cruz. Né? Então, muitos dos sambas que eles criaram tem uma relação com essa prática, que é uma prática muito espontânea. Né? Eu lembro que eu estava vendo que eles foram numa feijoada e eles enrolaram para ir na feijoada porque eles não queriam fazer o trabalho mais pesado da feijoada. Quando eles chegaram, tinha um monte de laranja, de bagaço de laranja. E aí eles começaram a brincar, né? Só sobrou o bagaço da laranja. Tá brincando que surgiu daí esse clássico. É interessante, né? Ai. Então, dessa espontaneidade, eu gosto muito disso, né? Dessa coisa espontânea que você tem em grande parte dessa história do samba, né? O Chico Buarque, tem muita gente que você gosta dele, né? Eu também gosto muito do Chico. Mas tem uma questão que fala assim, pô, mas o Chico Buarque é um playboy do Leblon, mas fica pagando de malandro do morro. Ele fez sambas clássicos, né? Como que você enxerga isso, assim, o Chico Buarque com samba e esse certo preconceito dele por ser do Leblon, enfim, ali, não ser do morro, fazer samba e as pessoas terem um certo preconceito com ele em relação a isso? Eu posso até entender, mas se a gente olhar para toda essa história do samba, você vai ver que há um diálogo muito grande entre elite e o povo do morro, ou do subúrbio, ou carioca. Né? Então, e esses grandes sambistas, eles nunca tiveram muito problema com relação a isso, com esse diálogo, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho rico, eu acho interessante, eu acho muito rico esse intercâmbio,
né, de mundos, de ideias, né? Você vai pegar, por exemplo, o Macunaíma do Mário de Andrade, você vai ler, por exemplo, o capítulo da Macumba, tá ali, né? É a tia Ciata, é falando Pixinguinha, Comogã, do terreiro da tia Ciata, era Mário de Andrade, eram grandes jornalistas, tinham políticos. Então você tem vamos dizer assim, um caldeirão de ideias. Isso é muito rico, né? Você tem uma troca, né? Para mim, cultura é isso, né? Você não, eu penso assim, você não pode engessar, né? A cultura, ela flui. Sim. Né? Então, para mim, eu acho muito interessante esse diálogo que o Chico faz, e até uma certa releitura, né? Eu vejo muito de Noel no Chico, né? Esse primor, né? Esse cuidado com as palavras, né? Então, eu gosto muito desse diálogo, mas entendo, né? Entendo que parte dessa comunidade fica irritada, tipo, o que esse rapaz, né, ou esse homem, tá fazendo aqui, né? Por quê? Porque você tem toda uma história de compradores de samba, desde que o samba é assim, né? Vamos dizer assim, por exemplo, ai, como é que ele chamava? O Francisco Alves, né? O Francisco Alves eles chamavam de compositor, porque ele subia o morro e comprava sambas, né? Alguns ele colocava o nome do compositor de fato, às vezes não. Pagava uma grana e não é o caso do Chico. Obviamente que o Chico tem um talento gigante. Mas assim, talvez essas histórias, e a gente vai vendo, no meu próprio livro eu coloco isso, e me deixa um pouco triste, porque você vai vendo que a indústria radiofônica, ela divulgava muito mais o intérprete do que o próprio compositor, né? E quem eram esses intérpretes? Em geral, brancos ou brancas, né? No caso, a Carmen Miranda, por exemplo, a Aracy Cortes, Aracide Almeida já não, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, uma certa mestiçagem. Mas você não tem grandes intérpretes que fazem sucesso, que são negros, por exemplo. Verdade. Né? E isso vai durar durante muito tempo. Nessa terceira geração, que a gente está chamando assim, isso vai começar a se modificar, né? E aí você tem uma série de questões, né? De lutas e de contexto histórico que vai trazer essa modificação. Então eu entendo, quer dizer, há toda uma luta para tentar ter esse espaço, vamos dizer assim, que é muito mais facilmente conquistado por brancos, pelo menos até algum tempo atrás, do que por negros, né? O Ismael Silva foi um dos grandes responsáveis pela criação das escolas de samba. O fim da vida dele, como foi? Ele morava em cima de um bar, então ele chamava o escritório dele, era o barzinho onde ele descia, né? Ele tinha muito problema na coluna, e ele, no final da vida, não conseguia assistir os desfiles da escola de samba, porque ele tinha problema de coluna e não tinha dinheiro para pagar um lugar. E ninguém oferecia um lugar, né, confortável para ele. Então, essas coisas eu acho que trazem também esse tipo Cartola também, né? Sim, né? Mas eu ainda acho que o do Wilson, do Ismael, é muito triste isso, né? Você criar, você ter a ideia e você não poder, no final da vida, assistir, né? Isso é muito triste. E indo ainda nesse caminho do Chico, né? Teve também o caso da Marisa Monte, que gravou com a velha Guarda Portela, né? Um disco incrível, lindo, né? E também teve essa discussão, né? Só que a Marisa, ela frequenta a Portela, né? Ela faz um trabalho ali que de certa forma... ela tá junto com a comunidade. Né? Gera como que eu posso dizer? Uma autenticidade, né? Não estou dizendo que o Chico não, eu adoro o Chico Buarque. Como que você vê essa inserção da Marisa Monte, né? Tem muita gente que acha que um artista desse porte, né, que é chancelado pela mídia,
ao gravar um disco de samba, dá uma outra roupagem, um outro significado, um outro simbolismo pro samba, né? Como se fosse falar assim, ó, eu também chancelo, né? Porque tá vindo de cima, assim. Como que você enxerga esse movimento? Eu acho interessante, eu vou dizer que também é esse diálogo, né? E dá a chancela, infelizmente. Né? Tipo, Assim, um Caetano fazer um samba, sim, Gil, sim, né? sim, né? São artistas muito reconhecidos, né? E que também tem uma forma de interpretar própria, Sim. né? Quer dizer, mesmo com a Velha Guarda da Portela, não é um disco como seria com a Velha Guarda da Portela somente, entende? São formas distintas de interpretação, de performance, né? Tudo isso, quando a gente vai analisar um trabalho, você analisa a performance, a interpretação, né? Tudo isso conta nessa análise. Então, assim, tem uma diferença, né? É melhor ou pior? Não vejo assim. Eu não gosto de colocar dessa forma. É É diferente. diferente. Mas é bonito. Eu gosto. E tudo válido, né? Sim. Tudo válido. É o que eu volto sempre a dizer, assim, a cultura é fluida, né? A gente vai ver, é o que eu falei, fui para Londres, né? Não fui para China ou para Rússia ou para o Japão assistir, mas vi muitos vídeos. É uma forma de interpretação e de performance diferente. Eles tentam dizer, olha, é o samba brasileiro autêntico. Não é. Não é como você assistiu o Carnaval no Rio de Janeiro. Assim como o Carnaval, assistir a Escola de Samba no Rio de Janeiro é de um jeito, em São Paulo é de outro. Melhor ou pior, não é isso. É diferente, é só isso. Entendeu? E você é uma das maiores referências do samba, carnaval, essa temática toda no Brasil. E você está fazendo agora um trabalho que é incrível, que é de criar uma bibliografia para fora. Sim. Como que é isso, assim? Não é uma tradução, é isso? Ou é diferente? Das suas obras, principalmente? Então, eu tenho um trabalho grande com a editora Springer Nature, né? Que ela é suíça. A gente tem trabalhado já há algum tempo, porque eu comecei a me enveredar para a parte de patrimônio cultural, né? Através dos meus eventos e tudo mais. E a partir daí vi a possibilidade de difundir, divulgar esses estudos fora do Brasil. Porque você tem muito pouca coisa escrita em inglês. Entendeu? Então você tem estudiosos do samba, do carnaval brasileiros fora? Tem. Não muitos, mas tem. Só que eles se dedicam, eles se esforçam para entender tudo isso em português, em geral. Sim. Você tem muito pouca coisa em inglês. Então eu falei, poxa, eu vou começar a produzir sobre esse tema em inglês. Então, o meu último livro é o meu doutorado, porque uma questão que eu fiz era assim, por que o samba se torna o gênero principal do carnaval? Então eu vou tentar entender como era o carnaval no século XIX e o que vai mudando para chegar ao samba no século XX, né? Então eu vou tentando entender esses vários ritmos da festa, como era a festa, como ela era divulgada, as caricaturas, o humor, né? Então eu trabalho com humor e a festa e o carnaval até a década de 20. E lancei o ano passado, né, esse livro, que é Caricaturas Carnavalescas, né? Aí agora, o próximo livro que eu quero lançar é o meu mestrado, que é Da Marginalidade ao Estrelato, né? O samba na construção da nacionalidade, de 17 a 45, que eu já tenho conversado com a editora. E depois do Carnaval de Notting Hill, né? E enquanto isso eu vou fazendo essa pesquisa do que a gente chama de terceira geração e depois, né, esses livros, se Deus quiser, né? Você não pensa em escrever, por exemplo, uma biografia de um grande sambista e, assim, na sua opinião, você não precisa dar spoiler do que você vai fazer, porque às vezes alguém vai ver e vai querer atravessar. Mas quem que, assim, cite uns 3 nomes aí, homens e mulheres, enfim, que você acha que não tem
e merecia uma biografia de vulto? Ai, vai dar spoiler. Porque alguns já tem, né? Você Tem. falou do Zeca Pagodinho, acho que Martinho da Vila tem. Tem. Clara Nunes, acho que tem. Tem. Aliás, teve um musical fantástico da Clara Nunes, que a Vanessa da Mata fez, a Clara Nunes, incrível. Mas assim, quem que falta, assim? Você olha assim e fala, meu, esse cara aqui ou essa mulher daria uma grande história, uma grande biografia, e por quê? Olha, eu queria muito fazer do Bira presidente. Que foi um dos fundadores do Cacique de Ramos, né, do Fundo de Quintal. Faleceu recentemente. Isso. Eu fiz uma entrevista com ele, né, durante o período da pandemia. É uma simpatia, né? Adorei conversar com ele. E ele é um dos grandes responsáveis pela mudança, inclusive, né, do toque do pandeiro. Tem uma história muito importante dentro da história do samba, do carnaval, o próprio Cacique, né? Um bloco importante, né, dentro dessa história. E eu gostaria de fazer algo até para homenagear, porque ele é uma figura muito importante, uma pessoa muito querida, né? Gostei muito dele, Rafa. Ele inclusive falou que ia me dar um pandeiro dele, né? Só que infelizmente não deu tempo. Infelizmente ele acabou falecendo, né? Ficou muito doente, né? Uhum. Mas eu acho que ele é uma figura importante. E a outra é o Arlindo Cruz. Acho também que eu adoro as composições dele. Vejo ele como um compositor importante dentro dessa geração nova. E o Arlindo Cruz é incrível também, assim, que é um cara que, infelizmente... Tá muito doente, né? doente, né? Teve um AVC. Sim. Mas no tempo que ele estava bem, o que ele produziu era uma coisa muito incrível, né? Incrível, incrível. Dá até para, acho que, não sei, seria... como que eu posso fazer? Uma ofensa, mas assim, guardadas as devidas proporções, lembra um pouco o Noel Rosa, assim, no termos de produtividade. De produção, muita produção, né? Muita produção, sim. E de várias vertentes, né? Sim. Várias coisas que ele produziu, né? E eu gosto de tudo, assim. Acho que ele produz coisas maravilhosas. Então, assim, e valeria a pena. E é uma pessoa que ainda está viva, né? Tudo bem que com todos esses problemas. Eu gosto muito disso, de poder fazer homenagem enquanto em vida. Eu estava trabalhando com o Carlinhos Pandeiro de Ouro também, né? Que é muito pouco conhecido. Não é um compositor, mas é um músico de grande peso do instrumento. Cheguei a fazer uma entrevista com ele também. Queria até fazer um documentário. Cheguei a conseguir e não consegui. Morrer na praia, o dinheiro, né? Por conta da dificuldade na época da Lei Rouanet de parecerista, né? Então, acabou que não deu certo. Você sabe que eu gosto dos Trapalhões. Eu sei que você ama os Trapalhões. Eu queria saber assim, mas não vou sair do seu tema. Qual que é a importância do Mussum pro samba? A gente conhece, né, a maioria das pessoas, ele como um trapalhão, né? Nem todo mundo sabe que ele estava lá nos originais do samba, enfim. Queria que você falasse, a gente está chegando já no final, mas não queria perder essa oportunidade de saber a sua opinião a respeito do Mussum músico. O Mussum músico para mim também ele era um grande intérprete, né? Ele tinha essa alegria que ele tinha nos Trapalhões, porque eu acho importantíssimo isso, como performance no palco, né? Então ele tinha eu vou dizer, um borogodó, né? Uma forma de interpretar muito peculiar, né? Eu acho os originais do samba assim, um grupo muito bom, né? É bem aquela coisa de roda de samba mesmo, sabe? Aquela coisa de raiz, né? Então, só que assim, o Mussum, eu não tenho assim grandes estudos sobre o Mussum, assim, não sou uma estudiosa do Mussum como você é, né? Mas ele não vai ser uma pessoa que vai modificar de alguma forma
A linha evolutiva do samba. Sim, mas ele é um grande... Teve uma grande contribuição. E eu gosto muito... tem algumas pessoas que eu falo que tem um DNA na voz, sabe? Que você ouve e fala, é da pessoa, você entende? Assim, e eu acho que o Mussum tinha isso, tinha um Você DNA. já identifica na hora, né? E ele era muito alegre, né? Eu gosto muito disso também, assim, a forma como ele se colocava no grupo. Ele foi uma das pessoas responsáveis, inclusive, né, por essa grande sucesso, né, do Originais do Samba. Foi bem importante. Oh, que honra ter você aqui, Fabiana. Eu que me sinto honrada, Rafa. Me fala aí, você tem, além da sua página pessoal, né, dar seu serviço aqui para quem quiser te convidar para palestra, para entrevista sobre samba, que é uma das maiores referências, você também tem uma página dedicada, como se fosse um podcast, um projeto de samba, que é o Caiu na Rede é Samba. Caiu na Rede é Samba. Então, falei um pouco do Caiu na Rede é Samba e dá seu serviço, e obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada, Rafa. Nossa, muito legal estar aqui. Então, o Caiu na Rede é Samba, ele surge na época da pandemia, né, como um grupo de pesquisa. E aí, através de um edital da Unesp, né? Eu sou professora da Unesp, eu consegui uma verba para fazer workshops e depois fechar com shows. Que foi uma galera barra pesada lá, eu já vi. O Esguleba, né? O Marcos Esguleba, o Carlinhos Pandeiro de Ouro, né? O pessoal do samba de bumbo, que tem um trabalho lindo também, né? E eu queria também ter feito Folia de Reis, que é um trabalho que eu tenho com a minha orientanda, que até ganhou prêmio esses dias, até ela acabou divulgando algumas coisas aí, bem bacana. Mas aí não deu. Eu tinha que selecionar algumas coisas e eu falei, não, vou focar só no samba mesmo e no carnaval, né? E aí a gente aproveitou e fez uma homenagem também ao Paulinho da Viola, com a filha dele, a Eliane Faria, né? Então nós fizemos 3 dias de eventos também em Ourinhos, que é onde eu moro, né? E agora eu tô querendo retomar, né, o Caiu na Rede é Samba, com essa pesquisa que eu falei para você, e buscando aí a possibilidade de... vou contar uma coisa, um spoiler. Opa, furo de reportagem. Furo de reportagem. Que eu tô na batalha, né? Primeiro, hoje eu te falei que eu vou falar com o colecionador, né, de discos, o Zero Freitas, tentar a possibilidade aí de uma parceria para o nosso centro de documentação. Então a gente vai, né, vamos ver se vai dar certo, né, de difundir esses trabalhos, né, e esse material para quem estuda, né, de forma gratuita. Isso é uma coisa, mas isso eu ainda vou falar com ele. Mas a outra é uma ideia que eu tenho conversado dentro da universidade, de criar a primeira escola de samba universitária. Olha, que legal. Que seria na Unesp. Por que eu falo isso? Nós temos várias... A Unesp, ela é distribuída pelo estado inteiro. Né? Nós temos baterias universitárias em todos os campos da Unesp. Tem 24 cidades, campos da Unesp. Então você imagina, você já construir aí, você já tem uma super bateria de escola de samba, né? Que dá pra gente trabalhar esses grupos todos juntos. E isso seria muito bacana, porque você criaria eventos de conexão entre todos esses campos. Então olha que bacana, né? Juntar isso através da música, através do samba. Além disso, você tem designers dentro da Unesp, você tem faculdade de designers, você tem de história, porque eu sou historiadora, ali, né? Antropólogos, sociólogos, né? Músicos. Muito boa essa ideia. Entendeu? Artistas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem a possibilidade de conectar várias áreas, né? Várias áreas, de diferentes áreas de conhecimento. Áreas e alas. E alas, exato. Olha que louco, né? Mas é verdade, né? Então eu tô com essa ideia, sabe? Conecta. E isso integrado, né? Integrado, e que vai integrar a universidade como um todo, porque ela é espalhada, então essa seria uma forma de integrar e de divulgar. Porque muita gente não sabe o que a gente produz, o que a gente faz. Então cada área e ala, né, poderia estar mostrando isso de formas distintas, de uma forma mais palatável, vamos dizer assim, né? Mas
Vai gostosa. dar certo. Com certeza vai dar certo. Tomara, né? Então tá, você quer dar suas redes sociais? Como que te acha? Então, o meu e-mail pode dar? E-mail, o que você quiser. É fabiana.cunha@unesp.br. Nas redes sociais eu tô com Fabiana Lopes da Cunha, no Instagram, no Facebook. E o Caio na Rede Samba também, né? É isso. Este é o Catedrático Podcast. É só aqui que a gente tem uma aula, cara. Muita coisa eu aprendi aqui com ela agora. E com certeza vocês também, né? A respeito do samba. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e até o próximo episódio.